Olá, vamos continuar falando de oferta e demanda de soja aqui no curso de comercialização da G-Rural. Eu sou Daniele Siqueira, analista de mercado, e agora trago para vocês o módulo 5 de oferta e demanda de soja, falando de Argentina e terminando com uma pitadinha de mundo 2021-2022. Vamos lá? Bem, nesse bloco seria interessante que você já tivesse visto todos os outros 4 blocos já apresentados aqui em oferta e demanda de soja, ok? Mas principalmente, se você não viu todos, você pode ver principalmente esse primeiro aí, que foi o resumo da temporada 2021, para você entender melhor Argentina e depois Mundo 21-22. Quando a gente fala de Argentina, vocês já sabem, não tem como falar de agricultura na Argentina sem falar um pouco de política e dessa política aí que passa por esses impostos de exportação, por essas retenções, pelos direitos de exportação, que são impostos que, em boa medida, sustentam a economia argentina e que sempre criam uma enorme tensão entre o setor produtivo e entre o governo. Até dezembro de 2015, esses impostos de exportação na Argentina, eles eram de 35% para a soja, de 32% para o farelo e para o óleo, e de 20% para o milho e de 23% para o trigo. Só que em dezembro de 2015, quem assumiu o governo na Argentina foi o presidente Maurício Macri, e uma das promessas de campanha dele é que ele reduziria esses impostos de exportação para ajudar o setor agrícola da Argentina. Então, ele realmente chegou e já em dezembro, quando ele assumiu, ele simplesmente eliminou os impostos de exportação de milho e de trigo, e aí, como ele não tinha jeito de abrir mão totalmente dos impostos do complexo soja, porque isso traz muita receita para o governo da Argentina, ele propôs uma redução gradual, haveria um corte por mês, lá de determinados pontos percentuais, e aí o que acabou acontecendo é que até agosto de 2018, os impostos de milho e trigo ficaram zerados, conforme ele já fez assim que assumiu, e aí com a redução gradual no complexo soja, chegou aí o imposto de exportação a 26% na soja em grão e a 23% em farelo e em óleo. Só que o governo do Maurício Macri, já lá em 2018, estava passando por alguns apuros, estava com dificuldade, precisava negociar com o FMI, precisava aumentar a arrecadação, aí não teve jeito, ele teve que colocar lá algumas fórmulas em vigor para que houvesse maior arrecadação, e essas fórmulas acabaram passando pelos impostos de exportação agrícolas também. Então, a partir de setembro de 2018, os impostos de soja, farelo e óleo subiram para 28,8% e os de milho e trigo para um equivalente a 10,8%. E agora, quando a Argentina já está sob um novo presidente, um presidente mais à esquerda, ele voltou a aumentar esses impostos de exportação da Argentina. Então, a soja agora paga 33%, o farelo e óleo 30%, e o milho e o trigo 12%. E existem até umas discussões aí que pode ser que nesse ano ainda de 2021 esses impostos aumentem, cheguem a 35% para a soja e talvez a 15% para o milho e para o trigo. Mas por que eu mostro isso já no começo aqui para falar para a Argentina? Porque isso aqui mexe com o tamanho da área plantada argentina e com a dinâmica de substituição de área entre soja, milho e trigo. Olhando esse gráfico aqui, ele mostra a área plantada com soja, milho e trigo na Argentina desde a safra 2000-2001. Vejam que a soja, com essa linha verde aqui, ela teve um pico aqui na safra 15-16, que foi a última safra antes do Macri ele assumiu em dezembro de 2015, então os argentinos já estavam plantando, então eles tiveram um pico de área aqui de 20 milhões e 100 mil hectares, e depois reduziram nos anos seguintes, até aumentarem na temporada 2021 um pouquinho para 17 milhões e 200 mil hectares. Então houve uma queda na área de soja e, ao mesmo tempo, houve um aumento na área de milho
e na área de trigo. Por que que isso aconteceu? Porque o milho e o trigo pararam de pagar imposto de exportação. E esse imposto de exportação, ele pesa no bolso do produtor. Quem paga esse preço e quem paga esse imposto é o produtor. Então, obviamente, ele não tendo mais que pagar esse imposto de exportação, que é descontado lá na formação do preço, ele é descontado na formação do preço que vai ser recebido pelo produtor, portanto, é no bolso dele que pesa, como eu falei, né? Então, ele, estando livre desse desconto aí que tem na formação do preço, ele se sentiu mais à vontade para plantar milho e para plantar trigo, aumentou a área. Mas vejam que no ano passado já houve uma redução aí do milho e do trigo, porque os impostos voltaram a pesar. E não só os impostos, mas em relação ao trigo e ao milho, o produtor argentino ele sempre tem medo de que o governo controle também a quantidade exportada. Isso não acontece na soja, porque a soja não é um produto que pese tanto assim na inflação argentina, mas o trigo e o milho eles são vistos como mais importantes para a formação dos preços e da inflação argentina. Então, o que acontece é que antes do governo Macri, o governo dos Kirchner, eles controlavam as quantidades exportadas também. E como que eles faziam isso? Eles esperavam a definição do tamanho da safra. Então, o produtor ele não podia fechar nenhum contrato de exportação antes que ele soubesse o tamanho da safra, só depois. E aí, o governo percebia, a safra é boa, então pode exportar. Ah, não, a safra é ruim, então exporta menos. E isso, claro, fazia com que a produção de milho e de trigo não fosse estimulada. Isso acabou no governo Macri e, por enquanto, ainda não foi reintroduzido pelo governo Fernandes. De qualquer forma, os impostos, como eu mostrei para vocês, eles voltaram a existir aí, os impostos de exportação de trigo e de milho. Por isso, então, já começa a acontecer uma pequena redução na área de milho e de trigo e um pequeno aumento na área de soja, revertendo esse movimento que nós vimos durante o governo do Maurício Macri. Bem, olhando agora especificamente para a soja, então nós vimos aí a área plantada com soja que teve esse pico e depois caiu, porque a soja continuou tendo imposto de exportação, enquanto o milho e trigo não tinham, mas aí tivemos um pequeno aumento de área na safra 2021, que é a área que a Argentina está colhendo neste momento. E a produção da Argentina nessa safra é estimada pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que é uma entidade, é uma fonte que eu gosto de usar, que eu considero confiável, em 43 milhões de toneladas contra 49 milhões no ano passado. Nesse ano, porém, me parece que eles estão um pouquinho pessimistas demais, existem outras fontes falando em 45 até 47 milhões de toneladas. De qualquer forma, é uma safra um pouco menor. Aumentaram um pouquinho a área, mas tiveram alguns problemas de clima, especialmente com irregularidade das chuvas. Essa aí é a produtividade estimada pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Eu acredito que vai ser um pouco mais do que isso, não é tão pequena assim não, mas de qualquer forma houve uma queda. Poderia ter sido pior, porque foi um ano de laninha, laninha geralmente mexe muito com as produtividades argentinas, é muito ruim, então foi ruim, mas não tanto. Essa safra 2021 da Argentina. E essa safra até meados de maio, até o dia 20 de maio, quando eu estou gravando esse módulo do curso, estava 85% colhida, portanto, uma safra mediana na Argentina e já entrando no mercado. Para exportação por ano civil, a gente espera aqui na G-Rural que os argentinos exportem menos esse ano, cerca de 5 milhões e meio de toneladas, um pouco menos que o ano passado e bem menos já que em 2019. Aqui em 2019 houve muita pressão da China para comprar soja da Argentina, porque a China estava em guerra comercial com os Estados Unidos. Então comprou muita soja do Brasil e também comprou muita soja da Argentina. Aqui em 2018 não, porque embora já houvesse guerra comercial, a Argentina teve quebra de safra aqui. Mas em 2019 sim, e agora a Argentina não está exportando muita soja, por quê? Porque eles estão segurando essa soja como reserva de valor. Eles continuam lá com problemas econômicos muito graves, com uma moeda muitíssimo desvalorizada e soja na mão é dinheiro na mão. Ao invés de vender por dólares e aí trocar
por pesos que perdem valor a cada dia, a cada minuto lá na Argentina, né, com seu cenário de hiperinflação. Então, os argentinos têm preferido vender milho e segurar a soja. Por isso, essa expectativa aqui de que a exportação deles não seja assim tão grande em 2021, o que é bom para o Brasil, porque aí não tem muita competição com a gente, né? Agora, olhando a comercialização de soja da Argentina, a gente tinha aqui até o dia 12 de maio vendido já 18 milhões e meio de toneladas e desse total 4 milhões e 700 mil toneladas para exportação. Comparando com um ano atrás, é um pouco menos. Olha aí, eles tinham 22 milhões e 300 mil toneladas comercializadas e 6 milhões e meio de toneladas já travadas para exportação. Então, um ano realmente um pouco mais lento, com safra um pouco menor, mas também com os argentinos não muito querendo vender soja. Eles querem manter essa soja o quanto eles puderem, esperando preços mais altos e guardando essa soja, como eu falei, como reserva de valor. Agora, a nossa dúvida aqui é sobre como essas exportações vão ocorrer ao longo do ano, essas exportações de soja da Argentina. Vejam que não tem muito padrão mensal, né, a exportação de soja argentina. Normalmente eles têm um pico em maio, mas esse ano, embora não existam números oficiais ainda, eu já posso adiantar para vocês que a exportação aqui não vai ser grande coisa, não só porque os argentinos estão segurando essa soja, mas também porque eles estão com a colheita um pouco atrasada. Eles até deram um gás agora em maio, mas vinham com a colheita atrasada em relação a outros anos. Então, vamos ver como essas exportações argentinas aqui de 2021 na linha preta vão se comportar nos próximos meses, porque em determinados momentos ela pode fazer uma certa pressão aí, uma certa pressão de competição com o Brasil. Claro que eles exportam pouca soja em grão, no máximo 2 milhões de toneladas por mês, isso aí é o que o Brasil às vezes exporta em uma semana, mas de qualquer forma eles sempre têm preços muito competitivos, normalmente eles conseguem ter um preço FOB abaixo do preço do Brasil, então é bom a gente ficar atento a isso aí também. Agora, olhando já para a soja 21, 22 da Argentina, as primeiras expectativas é de que haja um aumento de área em torno de 3% e aumento de produção se o clima colaborar em torno de 10, 11%. Então isso traria a produção da Argentina em 2021, 22 de volta ali a área de 50, 51 milhões de toneladas, lembrando que na temporada atual 2021, eles devem ter produção entre 43 e 45, talvez 47, dependendo da fonte. Então, expectativa de aumento de área na Argentina de soja, por conta, claro, dos preços muito bons que os argentinos também têm, assim como nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo de um modo geral. E por falar em 21, 22, nós temos já os primeiros números de mundo para a produção e consumo de soja que o USA divulgou no relatório de oferta e demanda de maio. Vejam que, para quem assistiu o primeiro módulo de oferta e demanda de soja, eu mostrei que o mundo vinha de 2 anos consecutivos de consumo superior à produção, né? E agora, para 21, 22, com esse aumento de área grande que deve acontecer em vários países por conta dos preços mais altos, a primeira expectativa do USA é de produção acima do consumo. Só falta combinar com o clima em todos os países produtores, falta combinar com a demanda chinesa, com a demanda de outros países, né? Isso aqui, principalmente esse primeiro número aqui de consumo é sempre mais estatístico do que qualquer outra coisa, de qualquer reflexo real da realidade. Então, o que precisa ver aí é como é que vai se comportar esse consumo e, claro, vamos ver se toda essa área esperada para o mundo vai crescer mesmo e se o clima vai ajudar a produção a ser assim. Mas então, por enquanto, temos aí, se a gente olha aqueles dados de outra forma, no gráfico de produção menos consumo de soja, então sairíamos, teoricamente, de um déficit de soja no mundo, nas temporadas 19, 20 e 21, para um cenário aqui de produção um pouquinho superior ao consumo. Mas, claro, como eu falei, são números muito preliminares ainda, então vamos ver se esse aumento, esse grande aumento dos preços em Chicago vão mesmo levar a esse crescimento de área, provavelmente sim, em vários países, mas aí o clima tem que colaborar para a produção realmente ficar acima
do consumo. Vejam aí, para a gente terminar esse bloco, o quadro de oferta e demanda de soja do mundo, divulgado pelo USA no começo de maio. Ele vem com grandes produções aqui para o Brasil na temporada 21-22, é a safra que o Brasil vai começar a plantar lá em meados de setembro, começo de outubro, saltaria de 136 para 144, produção da Argentina de 47, que é o número do USDA, né? Não é o 43 da Bolsa de Cereais, saltaria de 47 para 52, o Paraguai também cresce um pouco, de 9,9 para 10,5, e assim teríamos uma produção maior no mundo, de 363 para 385, consumo também cresce, mas aí teríamos então um aumento maior da produção do que o consumo. Números muito preliminares ainda, vamos ver o que acontece, mas por enquanto essa é a expectativa para a soja 21-22 no mundo, grande aumento de área por conta dos preços muito altos. Então, neste módulo, nós vimos que a área de soja da Argentina caiu nos últimos anos, pressionada pela eliminação ou pela redução até dos impostos de exportação do milho e do trigo, que ganharam terreno. Agora, porém, a soja volta a recuperar parte do espaço, porque mudou ali o esquema dos impostos de exportação entre soja, trigo e milho. A produção da safra 2021, cuja colheita está terminando, teve problemas por causa da falta de chuva, mas não chegou a ser uma super quebra de safra, ainda mais se considerarmos que foi um ano de laninha. Para 21-22, a tendência é de área maior na Argentina devido aos preços altos da soja. Antes, porém, precisamos saber como serão as exportações de 2021, que podem atrapalhar um pouquinho o Brasil, porque a Argentina normalmente tem preços mais competitivos que o nosso. E no quadro mundial 21-22, a expectativa é de grande aumento de área e, se o clima ajudar, de produção, devido aos preços mais altos da soja na Bolsa de Chicago e no mundo todo. E no nosso próximo bloco de oferta e demanda de soja, próximo e último bloco de soja, vamos falar de Brasil, tanto safra 2021 como 21-22. Mas quem apresenta esse bloco vai ser o Adriano Gomes, não sou eu não. Eu volto depois com oferta e demanda de milho. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo módulo aqui no curso de comercialização da AG Rural.